Questão número 3, tem aqui uma tabelinha de medalhas. Vamos ver o que ele está falando. No dia 13 de agosto de 2016, o quadro de medalhas dos Jogos Olímpicos Rio 2016 apresentava a situação do quadro abaixo. Estava aqui Estados Unidos em primeiro, depois China, etc. Brasil estava aqui em 22º. As 4 colunas finais aqui representam na ordem, respectivamente, da esquerda para a direita, a quantidade de medalhas de ouro. Isso aqui é ouro. Vamos colocar aqui, vocês são medalhas de ouro. Depois prata. Vamos colocar aqui, isso aqui é prata. E isso aqui é bronze. Isso aqui é o número total de medalhas. Tá certo? Então vamos ver o que ele está perguntando. Desta forma, é correto afirmar que até aquela data, mais de 50% das medalhas dos Estados Unidos eram de ouro. Tem que conferir isso, né? As medalhas de bronze do Brasil eram 25% do total. Tem que olhar o que está certo e o que está errado daqui. Bom, então vai ficar mais fácil se a gente colocar esse quadro de medalhas aqui nessa folha, né? A gente vê direto aqui. Olha só o que ele está falando. Letra A. Mais de 50% das medalhas dos Estados Unidos eram de ouro. Olha aqui, Estados Unidos. Isso aqui é o total de medalhas. Ele falou que mais de 50% eram de ouro. Quanto é que está marcando aqui? 54 medalhas. 54. Quanto que é 50% disso, hein? 50% é a metade. Então, quanto que é a metade de 54? É 27. É só fazer a continha e dividir por 2, né? Tá, então ele falou assim, o seguinte, mais de 50% das medalhas era de ouro. Olha só, as medalhas de ouro dos Estados Unidos... Ih, eu esqueci de colocar aqui ouro, prata e bronze. Então, as medalhas dos Estados Unidos no total são 54 medalhas. 50% disso é 27. Ele falou assim, mais de 50% era de ouro. Isso tá certo? As de ouro são 21. 21 é mais de 50%? 50% é isso. Então isso aqui tá errado, né? Então não é correto afirmar que mais de 50%. Isso aqui é menos de 50%, porque 50% é isso, né? Então isso aqui tá errado. Não é mais de 50% coisa nenhuma. Letra B. As medalhas de bronze do Brasil eram 25% do seu total de medalhas. Vamos ver aqui, Brasil. Esse aqui é o total de medalhas, 4 medalhas. Aí você vai ver aqui 25% disso. Quanto é que é 25%? 25% é a mesma coisa que quarta parte, né? Então 25% é a mesma coisa que um quarto. Quanto que é um quarto disso? É só você dividir por 4. Então 25% das medalhas do Brasil eram apenas uma medalha. Então, repetindo, as medalhas de bronze do Brasil, quantas são as de bronze do Brasil? Ó, o Brasil estava com 2 de bronze. Ele falou, as medalhas de bronze do Brasil eram 25% do seu total? Não, não era 25% do total. 25% do total era uma medalha. E aqui as medalhas de bronze eram 2 medalhas. Não é a mesma coisa. Então isso que ele está falando aqui, que é a mesma coisa, não é. Então isso aqui está errado. Letra C. O total de medalhas da Grã-Bretanha era menor do que 50% do total de medalhas dos Estados Unidos. Tem que conferir isso aí. O total de medalhas da Grã-Bretanha. Grã-Bretanha está aqui, ó. O total de medalhas da Grã-Bretanha era isso aqui. 26. Agora, ele falou que isso aqui era menor do que 50%, quer dizer, a metade das medalhas dos Estados Unidos. Olha aqui, ó. As medalhas dos Estados Unidos eram 54. A metade disso é 27. Então, o total de medalhas da Grã-Bretanha era 26 medalhas e a metade das medalhas dos Estados Unidos eram 27 medalhas. Ele falou que o total de medalhas da Grã-Bretanha era menor. É menor. Isso aqui é menor do que isso? Sim, 26 é menor do que 27. Então essa letra C aqui parece ser a resposta correta. Vamos conferir essas duas últimas aqui. É sempre bom você conferir, né? Então aqui está dizendo o seguinte, mais de 50% das medalhas da Grã-Bretanha eram de prata. Olha aqui, medalhas da Grã-Bretanha, 26.
Ele falou que mais da metade, mais de 50% eram de prata. Quantas eram as de prata? 11. 11. Tá. 11 é a metade de 26? Ou seja, 11 é 50% de 26? Não. 50% de 26 é 13. E 11 não é 13. Então isso aqui está errado também. Letra E. As medalhas de ouro do Japão eram menos de 25% do total de medalhas, do seu total de medalhas. Então, vamos ver aqui. Japão. As medalhas de ouro do Japão. Então, aqui, ó, 7. 7 eram as medalhas de ouro do Japão. Ele falou que isso aqui era menos de 25% do seu total. Olha aqui, o seu total era 24. 25% disso, a gente já falou que 25% é a mesma coisa que a quarta parte, né? Então, a quarta parte de 24, que dá 6. Tá, então as medalhas de ouro do Japão, quer dizer 7... Quer dizer, 7 medalhas de ouro. Isso aqui é a mesma coisa? É menos. Isso aqui é menos do que 25% do total, que é 6? Isso é menos que isso? 7 é menos que 6? Não. Então, isso aqui está errado também. Então, olha só. A única resposta correta é essa aqui. Letra C de Charlie.